Vamos lá então, meus queridos, dando continuidade ao nosso curso, estamos adentrando aqui na nossa quarta aula. Lembrem-se que no finalzinho da aula passada, quando eu falava da teoria crítica, antes mesmo das questões, eu trouxe uma informação que é de extrema relevância para os nossos estudos, que com esta teoria crítica surgem alguns movimentos específicos de política criminal. E sabermos da política criminal nos faz conhecer da criminologia, mas também do direito penal, porque elas são intimamente ligadas e interferem sobremaneira na forma de se editar as leis penais. Por quê? Porque o Estado revela, não é, com base nessa política criminal, qual é a medida, qual é a intensidade por ele adotada no momento, então, da edição de uma norma incriminadora. Vamos ver isso? Vamos estudar esses movimentos de políticas, então, que interferem na edição das leis? Vamos lá? Vem aqui na tela comigo. Então vejam que nós estávamos lá falando da teoria crítica, radical ou nova criminologia, em que eu os avisei que nesta ambiência dessa escola surgiram três tendências no âmbito do quê? Das políticas criminais. E elas buscam o quê? Resolver a questão criminal. Quais são então essas tendências? São o abolicionismo, o direito penal mínimo e o neorrealismo de esquerda. São discussões, pessoal, latentes sobre a forma de se aplicar o direito penal e que geram muitas críticas no âmbito social e jurídico atual. Como eu falei para vocês, não é? São então movimentos de políticas criminais que vão interferir muito na maneira até de enxergar o direito penal. E tenho certeza que vocês já devem ter ouvido sobre essas tendências, né? Mas não com esse nome, não com esse viés, muitas vezes, de políticas criminais, mas lá no direito penal, como movimentos de direito penal. E é isso que nós vamos passar a ver a partir de agora. Vamos lá? Vem aqui na tela comigo. Então vamos lá, pessoal. Dando início aqui, vamos falar, quando tratamos desses movimentos de política criminal, da teoria do abolicionismo penal. Então vem aqui comigo, olha, a frase aqui, ou a palavra já nos traz então uma informação relevante, né? Abolir, extirpar, quer dizer retirar o direito penal do sistema jurídico. E aí, será que isso é possível? Será que nós podemos pensar isso para o nosso país? Temos que ter cuidado, porque veremos aqui que essas correntes elas não nasceram no nosso país, mas nos países nórdicos, não é? Do norte da Europa, onde as questões sociais, as questões políticas são muito diferentes das nossas, mas nós temos que saber isso e pensarmos, será que no Brasil há abolicionismo? Nós adentraremos a essa temática. Vamos aqui nos ambientar com o texto, com aqui as informações importantes para a nossa compreensão e para o concurso? Vamos lá? Vem aqui na tela comigo. Pessoal, então vejam, essa teoria, ela nasceu após a Segunda Grande Guerra Mundial, no momento em que a humanidade ainda se encontrava fragilizada pelos horrores do Holocausto. Teve como mentor o advogado e professor italiano Filippo Grammatica, o qual, juntamente com seus adeptos, pregavam de forma radical a abolição do direito penal, que seria então substituído por uma espécie de direito administrativo sancionador. Pessoal, vejam que o quanto a Segunda Guerra Mundial influenciou no pensamento moderno do direito penal. Já viram isso? Muitas das teses, das teorias do direito penal, da criminologia, ou seja, aqueles que envolvem os crimes e a sociedade, eles tiveram uma mudança muito grande a partir da Segunda Guerra Mundial, tendo em vista tudo que as pessoas vivenciaram naquele momento.
Então, o vivenciar a guerra mudou, não é, a cabeça, trouxe um novo paradigma aos estudiosos em pensar quais as funções do direito penal, da pena, não é? Para que servem? Será que elas efetivamente cumprem com aquilo que se propõe a fazer? Vejam que, então, esse momento foi crucial, né? Esse momento da humanidade foi crucial para o direito penal, sobretudo quando nós falamos da punição, das formas de punição, do quantum de punição e como essa punição é executada, né? Então, e vejam aqui então que o italiano Filippo Grammatica, nesse período pós-guerra, vendo todo o sofrimento da população, não é, com o Holocausto, com a forma com que o exército alemão aplicava as penas, resolve então dizer no pós-guerra que o direito penal é algo muito violento, é algo que causa mais mal para a sociedade do que bem, e nós devemos aboli-lo, retirar da esfera jurídica esse direito. Mas não ficará nada, não teremos punições? Teremos sim. Punições mais administrativas, sancionadoras, do que a própria detenção, do que penas, né, que elas reflitam diretamente no corpo, como é a segregação. Ok? Então vejam importante a data, então não é uma teoria bem nova não, a data em que surgiram esses debates. E o porquê é importante sabermos, né? Quando nós sabemos o porquê, se torna mais fácil compreender a matéria. Vamos ver o que mais temos aqui desse início, né, do abolicionismo? Vem aqui na tela. Olha, esse movimento proposto por Grammatica, por Filippo Grammatica, ficou conhecido como defesa social, sobretudo depois da fundação do Centro Internacional de Defesa Social. Então, olha, voltando aqui comigo, é isso que nós pensamos, né? É o que nós conseguimos observar quando estamos, então, diante de pessoas, de uma sociedade, de uma geração que vivenciou a guerra. Ele pensa, vamos ter um movimento aqui de abolicionismo desse direito penal, porque sabemos que o direito penal alemão, esse direito penal que prevaleceu durante a Segunda Guerra, era um direito penal que não prezava pelos direitos e garantias fundamentais e tão pouco pela dignidade da pessoa humana. Então, se esse direito não respeitava a dignidade da pessoa humana, quer dizer que ele não havia uma defesa da sociedade. E o que o Filippo Grammatica propôs? Isso aparece muito nas provas, tá? A teoria da defesa social. Defender a sociedade do próprio Estado. Então vejam, o movimento de defesa social surge aqui com o Grammatica, quando nós adentramos a escola do abolicionismo. Mas temos que ter cuidado, porque esse abolicionismo, por óbvio, como você deve estar criticando, você deve estar pensando, mas professor, não funciona a nossa sociedade sem o direito penal, sem uma sanção. Nós sabemos que alguns indivíduos devem ser encarcerados, que o direito sancionador administrativo não será suficiente a eles. Não é? Então nós podemos dizer que essa escola da defesa social foi superada? Sim, inclusive nós estamos com trabalhando nesse viés aqui. Quer ver? Vem na tela comigo. Então vejam que o Grammatica, então, ele defendeu, não é, esse movimento chamado defesa social, criando, inclusive, o Centro Internacional de Defesa Social. Porém, pessoal, ele perdeu força, quem? O movimento, para a chamada nova defesa social, devido ao novo pensamento defendido pelo juiz francês Marc Ancel, que buscou a transformação e humanização do direito penal ao invés da sua eliminação. Então volta aqui comigo, vejam que nós não estamos então aqui, essa nova defesa social, então agora vocês conseguem identificar, não é? Internalizar isso, a defesa social do Grammatica era, em decorrência dos horrores da Segunda Guerra Mundial, dizer, eu vou defender a sociedade, trago um movimento de defesa social e não quero mais o direito penal.
Mas o Mark Ansel não. Esse juiz defende o quê? Uma nova defesa social, que busca não eliminar o direito, não dizer, não quero mais direito penal, não, mas fazer com que o direito penal trabalhe com penas mais humanizadas, mais proporcionais, que é ligado ao segundo movimento que nós veremos do minimalismo penal. Ainda estamos no abolicionismo, mas é importante que esse movimento da nova defesa social, ele surge aqui no abolicionismo ainda, tá? E preste atenção, porque isso aparece muito nas nossas provas, seja de criminologia, seja de direito penal também. Vamos continuar vendo aqui as premissas do abolicionismo? Vamos lá? Vem aqui na tela comigo. Então vamos continuando aqui, pessoal. Nós temos muito a falar sobre essa teoria do abolicionismo penal. Vamos à ideia central, então. A ideia central dessa teoria é de que o direito penal não cumpre sua função social, apenas produz marginalização e estigmatização e, por consequente, deve ser abolido do ordenamento penal. Então volta aqui comigo. Nós temos uma primeira premissa, tem que ficar muito claro isso, o abolicionismo tem várias vertentes. Na sua vertente mais forte, mais profunda, ela quer abolir o direito penal, acabar com o direito penal e deixar que um direito administrativo sancionador seja o responsável, então, por impor essas sanções àqueles que delinquem, tá? Essa é a ideia central. Entretanto, nós temos que cuidar porque, no decorrer do estudo do abolicionismo, várias teorias surgiram. Então, nós temos um abolicionismo mais moderado também. Ok? Então cuidado, porque aparece nas provas assim, o abolicionismo sempre ou somente quis abolir tudo que era vinculado ao direito penal. Negativo. Nós temos correntes mais severas, querendo abolir tudo, como do Gramática, mas nós temos correntes também que moderam isso, sabendo que em muitos casos há sim a necessidade de punição, que para alguns crimes o tratamento deve ser como administrativo, e no outro não. Nós precisamos da severidade dessa pena no direito penal. Vamos entender um pouco mais sobre essas teses que surgiram dentro da teoria do abolicionismo? Vamos lá? Vem aqui na tela. Importante, pessoal, aqui então ressaltar que há diversas correntes do abolicionismo penal. Como eu falei há pouco. Notadamente, vou trazer aqui o nome de alguns dos autores. Olha, o Luke Hussmann, de 1997, o Niels Christ, de 1998, e o Thomas Mathiesen, de 2005, mais moderna essa. Então volta aqui comigo, professor. Sempre traz os nomes, as datas. Por quê? Porque nas provas de criminologia, essas datas e esses nomes são cobrados. Eles são sim cobrados e nós devemos ficar então muito atentos a isso. Eu sei que muitas vezes isso não cobra, né? A teoria, o examinador não está aqui a cobrar um conhecimento específico, um decoreba, professor, podemos dizer, né? Uma prova seria até uma questão injusta, né? Uma data e o nome de um autor, mas sim. E não é por esse motivo que você vai perder, então, a questão. Por nós aqui no nosso curso, não. Você tomará sempre, vocês vejam que eu estou tendo sempre o cuidado de trazer a vocês, né, quem é o autor, como ele trabalhou, a data que ele trabalhou e essa teoria. Faz com que você aqui tenha um conhecimento com calma, melhor sobre o assunto e possa gabaritar a sua prova. Vamos então entendendo isso, essas mudanças de paradigma dentro do abolicionismo? Vem aqui na tela. Vamos lá. O surgimento dessa teoria pode ser, do abolicionismo como um todo, ela pode ser datada da década de 80. Nos países nórdicos, como eu falei a vocês no início, e na Holanda, embora seus pressupostos filosóficos sejam muito anteriores, remontando pelo menos até o século XIX, com o desenvolvimento das ideologias libertárias. Volta aqui comigo, é óbvio, né, pessoal, que nós estamos aqui a tratar de uma teoria, de teorias que nasceram aqui. Nós trouxemos,
as datas, basicamente nos anos 80, mas óbvio que essas bases, essas premissas, elas são muito anteriores. No século XIX nós já tivemos vários movimentos, né? Um movimento de diminuição do direito penal, tentar abolir o direito penal, deixar o direito penal de lado, achando que ele é muito severo, né? Resta ver lá, quando nós falávamos mesmo do próprio Cesare Bonezana, o Marquês de Beccaria, lá na sua obra dos Delitos e das Penas, que é de 1764, e que lá nós podemos ver que há também um pouco, não é, de um certo abolicionismo, de retirar o direito penal, de trazer então, de demonstrar as mazelas do direito penal. Mas vamos continuar, vamos entender aqui essas diferenças. Nós falamos de correntes. Temos correntes diversas. Vamos entender essas correntes diversas? Vem aqui na tela comigo. Então vamos lá, trabalhando com as correntes do abolicionismo, né, nós vamos ver aqui alguns pontos que são de extrema importância. Então, falando do abolicionismo, consoante os abolicionistas, são razões para se erradicar o sistema penal. Né? Volta aqui comigo. Vamos pensar, então, os abolicionistas nessas correntes, né, no âmbito dessas correntes, eles nos trazem algumas justificativas. O que eles dizem para dizer, olha, o direito, para afirmar, né, que o direito penal é desnecessário? Como assim? Olha, algumas diretrizes nos mostram que o direito penal não é suficiente, não é necessário, não atende os fins propostos por eles. Vamos ver quais são? Vem aqui na tela. Então vamos lá, isso aparece muito nas nossas provas, tá? Primeira delas, o sistema penal é anômico. As normas penais não cumprem as funções que se destinam. Volta aqui comigo e vejam, né? Quando nós estamos a falar de uma prevenção geral negativa, quer dizer o seguinte, que a norma ela vai impor à sociedade por temeridade, não é? Que essa sociedade, que os cidadãos, não é? Eles não cometam crimes. Nós estamos a falar aqui de uma prevenção geral negativa. Nós vimos nos blocos passados isso, né? Alguns blocos nós falamos sobre essa prevenção geral negativa, mas eu também tenho a prevenção geral positiva, quer dizer o quê? Não é que a norma, que o Estado, por meio da norma, da lei, ele vai dar confiança ao seu cidadão. O cidadão chegará à seguinte conclusão: olha, tudo funciona nesse país, eu posso confiar no Estado porque as normas elas são efetivas, elas são eficazes. Vejam, né, que se pensarmos nisso, no recrudescimento, na temeridade ou na confiança, realmente o direito penal não nos traz aqui uma possibilidade de vermos que ele está cumprindo a sua função social. Então, alguns pontos devemos, na verdade, refletir muito aqui do abolicionismo. Até um colega professor fez uma citação muito interessante lá no Instagram dele, achei muito interessante, que ele diz assim: que engraçado, que fofinho que eu acho, dizia ele, as pessoas agora falarem em rachadinha, como se rachadinha fosse qualquer coisa. Como não fosse um peculato com uma pena. Rachadinha, na verdade, é um peculato com uma pena altíssima, muito maior do que um furto, muito maior do que um estelionato. Mas quem participa das rachadinhas, na verdade, ele é chamado de doutor, ele é chamado de suspeito e nunca de ladrão. Como aquele infeliz que furta uma bicicleta, é taxado de ladrão e ainda tem, tatuado na testa isso. Vejam, por que o professor está falando justamente disso? Não é política, não é. Eu estou falando isso por quê? Porque nós vemos que o direito penal aqui, ele não cumpre efetivamente aquilo que se propõe, que é uma punição igualitária. Não, a depender da camada social ela é diferentemente aplicada. Mas vamos entender essas premissas, vamos entender o que os abolicionistas dizem. Olha, primeiro aqui, o direito penal não cumpre a sua função. Aquela que ele se destina, que efetivamente regular a sociedade de forma igual a todos, ele não cumpre. Vamos ver o que mais? Vem aqui na tela. Vamos lá. Há uma irracionalidade da prisão, segundo os abolicionistas. Por quê?
Porque essa prisão estigmatiza apenas, ela é seletiva, eu acabei de falar isso, marginaliza a vítima e é uma máquina de produzir dor. Pessoal, se nós pensarmos na realidade do sistema carcerário do Brasil como um todo, eu posso dizer até que Santa Catarina, aqui no meu estado, nós não temos, essa situação calamitosa do sistema prisional, mas em muitos estados da federação nós temos, e nós sabemos que muitas vezes um pequeno furtador, ou aquele que furtou uma barra de chocolate, um jovem de 19, 20 anos, é preso em flagrante e é conduzido ao ergasto, lá ao presídio local, o presídio não é público local, da localidade dele. Muitas vezes um primário, sem advogado, que acaba adentrando ao presídio sem muito conhecimento de nada, jovem ainda, e lá acaba, lógico, sendo estigmatizado, sofrendo na mão daqueles presos que estão há mais tempo, talvez aqui e muitas vezes com chefes de organizações criminosas, que fazem com que esta pessoa adentre sim ao mundo criminoso. Isso nós sabemos, não é? Isso não é algo novo. Mas por que eu trago essa discussão? Porque é aqui que se pautam os abolicionistas, dizendo, olha, irracional essa prisão. Os abolicionistas dizem que a pior coisa que o ser humano criou até hoje foram os presídios, o encarceramento. Mas você pode estar pensando, mas professora, para alguns casos é necessário. É sim. Alguns casos de crimes violentos, não é? De chefes de organizações, sim. Mas nesse caso que eu falei, do furtador, então, de uma barra de chocolate. Não é? Ah, professor, um furtador de uma barra de chocolate não é preso. Porque nós temos e veremos na frente aqui o direito penal mínimo, o princípio da insignificância, pessoal, não se enganem. Muitos são, sim. Muitas autoridades policiais não se interessam, não se importam se é uma barra de chocolate, se ele é primário, se é o primeiro furto dele, né? Se for o furto famélico, inclusive, não se importam. Envia-se para o presídio e muitas vezes lá fica. Ok? Então, nós temos que pensar, cuidar no Brasil com a dicotomia, não é tudo ou nada. Não, nós temos que analisar caso a caso. Nós temos que ver que nem todos os casos são semelhantes. E quando tratamos aqui de um princípio de políticas criminais, isso gera em nós, gera em você aí, gera em mim aqui muitas dúvidas. Gera uma discussão. Gera, inclusive, uma discussão filosófica, social. Está certo, está errado, prende todo mundo, mata todo mundo, prisão perpétua. Nós falaremos sobre tudo isso também aqui. Pena de morte, o que nós faremos? Como nós vamos conter a criminalidade? O abolicionismo é, então, uma política criminal que traz um certo viés, uma forma de tentar diminuir a criminalidade, mostrando que o direito penal, que até agora foi aplicado, não está resolvendo. E alguma razão temos que dar a esses estudiosos. Por quê? Porque os presídios sempre enchendo cada vez mais presos, cada vez se constrói mais presídios e o crime diminui? A resposta é não. Quanto mais presos, mais presídios, mais crimes temos. Ok? Mas vamos continuar aqui no abolicionismo? Vem aqui na tela comigo. Vamos lá. Essas premissas que nós citamos aqui, então, olha, todos esses pontos aqui são pontos que em alguns causam até uma indignação, dizendo, olha, não, professor, eu não concordo com isso. Por quê? Porque essas premissas elas vão de encontro à concepção geral e pré-estabelecida na opinião corrente, parecendo então utópica e ingênua. Também, ao contrário ao que em geral é difundido nos meios de comunicação, que tendem a transmitir uma opinião favorável a um direito penal mais rigoroso. Então vejam, eu sempre trato aqui, sempre falo do doutor Datena, doutora Luciana Gimenez, doutor Datena, que são exímios criminólogos, penalistas, que falam muito do direito penal, que tratam, na verdade, os crimes do direito penal de uma forma midiática, de uma forma comercial, gente.
não é? Aquela história do bandido, ladrão, bandido bom é bandido preso, bandido morto, não é? Isso é um jargão, isso nós vemos no dia a dia, não é? Mas isso tem forma comercial, fica se repetindo aquele fato várias e várias e várias vezes. Para quê? Para dar audiência. Só que isso vai internalizando na sociedade. Não é? As pessoas vão internalizando isso e sentem-se inclusive temerosas. Não é? Aquela vitimização quaternária em que a pessoa, por causa da mídia, tem até medo de sair na rua. Ele acha que em todos os lugares há um crime imenso. Eu conheço pessoas, eu não vou a São Paulo, não vou nem pisar, né, lá no centro de São Paulo, porque na Paulista, porque não, se eu pisar lá vou ser roubado, vou ser assaltado. Não, calma lá, alto lá. Não quer dizer que em todos os lugares, em todo momento, existem crimes lá. Mas quando nós olhamos aqui a mídia, o que nos é externado, nós temos essa impressão. Né? Nós achamos que isso efetivamente vai ocorrer e que o crime é muito maior do que aquilo que acontece. Então nós temos que ter cuidado, porque precisamos de números, de técnica. Nós somos estudiosos do direito da criminologia, nós não podemos fazer como as pessoas lá no senso comum que acham que todo local tem crime, como fala o doutor Datena. Ok? Vamos continuar? Vem aqui na tela comigo, porque continuando com as tendências, né, as correntes do abolicionismo, entramos aqui, ó, há de se ter cuidado então com as diversas correntes dessa teoria. Volta aqui comigo. Então vamos falar aqui um pouco de cada um dos teóricos do abolicionismo. Vamos falar um pouquinho desses teóricos aqui, o que eles dizem. Quais são as diferenças dessas correntes? Vem aqui na tela comigo. Então vamos lá. Para Husserl, a meta do abolicionismo é o desaparecimento do sistema penal, como gramática. Porém, isso não significa abolir todas as formas coercitivas de controle social. A sociedade já conta com formas não penais de solução de conflitos, como a reparação civil, o perdão, as arbitragens, ou seja, é o que chama-se de direito penal administrativo, ok? Então veja o que Husserl está dizendo é isso. Ele vai abolir o sistema penal, mas vai usar um direito administrativo sancionador, como nós já temos no nosso ordenamento, por exemplo, até citamos aqui, tá bom? Mas não tem essa corrente. Por quê? Porque do Husserl vai dizer, aboliu, acabou, não tem direito penal. Será que é só essa corrente? E será que ela prevalece? Vamos continuar? Vem aqui na tela. Olha aqui, Mathiesen acredita na impossibilidade de se abolir o direito penal por completo. Segundo esse autor, temos que admitir que talvez a possibilidade de se encarcerar alguns indivíduos. A pena é, portanto, uma inegável necessidade em algumas hipóteses, sobretudo nos casos de crimes violentos. Vejam, pessoal, aqui é uma teoria, nós podemos dizer que é um abolicionismo moderado, mas consentâneo com a realidade. Não é? Por quê? Nós sabemos que existem indivíduos que são efetivamente violentos. E a esses não vai adiantar o direito administrativo sancionador. Ele não vai surtir efeito, não terá, não é, a resposta suficiente para conter aquela ação criminosa. Então o Mathiesen diz, não, olha, eu até admito, até acredito que em alguns casos nós temos que abolir mesmo, que o direito penal é desnecessário. Lembremos da última ratio do direito penal. Agora, em certos casos, não, ele se faz necessário, é imprescindível o direito penal. Tá? Então vejam que é uma teoria aqui melhor. Pessoal, mas cuidado, que nós falaremos aqui do abolicionismo, do minimalismo penal, do neorrealismo de esquerda ou do direito penal máximo. E não quer dizer que tem que se aplicar um ou outro, como eu brinco, né? Como eu sempre falava, até falei aqui nesse bloco. Né? O brasileiro tem aquele hábito da dicotomia tudo ou nada. Não! A depender do caso, eu posso aplicar um sistema, uma política criminal, outra, ou as três,
Não há problema. E nós veremos que no Brasil aplica-se sim às 3. Mas eu pergunto a vocês, e no Brasil, será que há abolicionismo? Pensemos, há um abolicionismo mesmo que moderado no Brasil? Será? Vamos ver isso? Vem aqui na tela. Então aqui, olha, até eu deixei na tela a indagação. Existem exemplos abolicionistas no Brasil? Vamos ver isso, pessoal. Olha bem, né? Então, se existem, a resposta é sim. A aplicação do artigo 76, do 89, da Lei 9.099 de 95, o GCRIM, a Lei dos Juizados Especiais, o artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, o crime de posse de drogas para consumo, e ainda o acordo de não persecução penal do artigo 28A do Código de Processo Penal, trazido, volta aqui comigo, vejam, esse último inclusive inserido pelo pacote anticrime, alterando o CPP. Então vejam que há movimentos abolicionistas, mas não aquele mais severo, entretanto esse mais moderado, desde 95. Veja, nós não falamos lá das teses, dessas teorias de 93, 97, 2005, o movimento começou em 80, nós sabemos disso, mas no Brasil em 95, para parcela da doutrina, doutrinadores pensam assim, já foi questão de prova, se há movimentos abolicionistas moderados no Brasil, sim, desde 95. Por quê? Porque nós acabamos retirando a necessidade do encarceramento, pensem nisso. Nós temos uma pena, nesses casos, que se aproximam muito mais de uma sanção administrativa do que uma sanção penal. Não teremos encarceramento. O encarceramento será alterado por uma pena alternativa. Vamos dar uma olhada nisso, que é importante, porque nós temos que saber da criminologia, das políticas criminais e do direito penal e processual. Vamos ver isso aqui na tela? Vem aqui comigo. Então, olha, vamos falar aqui, o artigo 76, vamos de en passant. O objetivo não é nos aprofundarmos aqui não, tá bom? O que quer dizer? Olha, o que traz o artigo 76 da Lei 9.099 de 95? Que havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionado, e não sendo o caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata da pena restritiva de direitos ou multa a ser especificado na proposta. Ok, pessoal? Então isso aqui é a chamada transação penal feita pelo Ministério Público. Ao invés de ter uma pena privativa, o Ministério Público aqui vai fazer essa transação, uma negociação basicamente com o autor do crime, em que ele terá algumas outras providências a serem cumpridas, e dentre elas não está a prisão, o pagamento de multa, um serviço comunitário, e ele não será preso. Então veja, acaba abolindo o quê? O cárcere. Tudo bem? Vamos continuar? Vem aqui na tela. Olha o 88 da mesma lei 9.099 de 95. Nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por essa lei. Veja, todos, então, o ordenamento jurídico penal todo. O Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizem a suspensão condicional da pena. Volta aqui comigo, então esse é chamado de suspensão condicional do processo. O réu tendo aquele, o réu, na verdade, tendo, determinadas condições específicas, não ter cometido outros crimes. Vejam, são casos então que nós podemos abranger até um réu primário, e essa pena sendo igual ou inferior a 1 ano, a mínima, não só da lei de 9.099, mas de todo o ordenamento, o processo ficará suspenso. Sim,
Professor, qual a pena a cumprir? Nenhuma. Ele ficará num período de prova, tá? Ali ele não pode delinquir. Mas tem uma pena? Não tem. Processo suspenso. Medida abolicionista. Tá? Puramente abolicionista. Vamos ver que tem exemplos mais novos ainda e outros? Vem aqui na tela comigo. Vamos lá. Olha aqui, vamos ver que não é uma exceção isso. Temos ainda, pessoal, na lei de drogas, lei 11.343 de 2006, o artigo 28, o famoso artigo 28 que todos conhecem, né? Que criminaliza do ato de adquirir, guardar, ter em depósito, depositar ou trazer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Será submetido a quais penas? Olha as penas. Advertência sobre o efeito das drogas. Prestação de serviços à comunidade. Medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Pessoal, viram alguma pena de prisão aqui? Tem prisão a ele? A resposta é não. Inclusive, há julgados recentes do STF que determinam que aquele cidadão, ao ser flagrado na via pública pela polícia militar com a posse de drogas para consumo, não deve ser sequer conduzido à polícia, à delegacia, à polícia civil, né, à delegacia, mas diretamente ao judiciário, para que seja então efetuado esse processo. Pessoal, é um processo administrativo sancionador. Não haverá prisão jamais, mesmo na reincidência. Não é? Então vejam, nós estamos aqui abolindo, não daquela forma mais severa, o direito penal. Estamos abolindo. Por quê? Porque a sanção é meramente administrativa. Que diferença tem isso aqui de uma sanção administrativa de multa? Nenhuma. De uma restrição de direitos? Nenhuma. Tá bom? E vejam que o movimento ele avança. Vem aqui na tela comigo. Vamos ver aqui ainda, nós ainda temos, pessoal, e introduzido pelo pacote anticrime, a chamada ANPP, não é? O Acordo de Não Persecução Penal do artigo 28A do CPP. O que enuncia aqui esse artigo? Não sendo o caso de arquivamento, e tendo investigado, confessado formal e circunstancialmente a prática da infração penal, sem violência ou grave ameaça à pessoa, e com pena mínima inferior a 4 anos. Vejam que nós não estamos falando da máxima, da mínima. O Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente. Volta aqui comigo, vejam. Está dizendo que não haverá persecução, não haverá processo para tudo ali. Ou seja, se não houve lá a transação do 76, se não houve uma suspensão, ainda pode haver um acordo de não persecução penal. Ok? Mas, viram? Nos crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa. Então nos traz aqui aquela tese do Mathiesen, dizendo, olha, em alguns casos eu não preciso do direito penal, não é? Desse direito penal clássico. Agora, em determinados casos onde há violência ou grave ameaça à pessoa, em que os autores são perigosos, eu necessitarei. Tá bom? Vamos ver aqui, olha, só para fecharmos, o que o MP pode propor de forma alternativa e cumulativa nos casos do acordo de não persecução? Vamos ver? Vem aqui na tela. Então pode ainda, aqui, olha, sugerir, né, ou determinar o MP a reparação do dano ou restituição da coisa à vítima, a renúncia voluntária a bens e direitos, prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, o pagamento de prestação pecuniária, ou cumprir por prazo determinado uma outra condição indicada. Então volta aqui comigo, viram, pessoal? Nós temos aqui a aplicação de uma sanção de detenção, uma sanção de privação da liberdade, como é a sanção clássica.
de um direito penal retributivo? A resposta é não. A resposta é não. Então, se nós pensarmos, há no Brasil exemplos de abolicionismo, dessa tese abolicionista, a resposta é sim, para muitos sim. Lógico que há divergência, alguns dizendo que aqui nós estamos diante de um direito penal mínimo, não é? Mas uma grande parcela diz que esses movimentos são abolicionistas, e são abolicionistas sim, ok? Vejam, nós vimos até agora aqui e é importante, veja que só essa já nos suscita muitas dúvidas, muitos debates. Por quê? Porque as políticas criminais são são temas latentes no nosso dia a dia. Sobretudo aquele que está estudando para concurso, aquele que quer um cargo público, ele deve conhecer isso. Ele deve saber quais são os movimentos. Não é? E nós vimos apenas o abolicionismo. Ainda temos o direito penal mínimo e o direito penal máximo, não é? Lá nas teses do neorrealismo de esquerda, o direito penal mínimo junto com o garantismo do Ferraioli, e é isso que nós veremos nos nossos próximos blocos. Nós vamos adentrar nos próximos blocos, então, e fechamos aqui o abolicionismo e vamos entrar nas teorias, então, do direito penal mínimo, do direito penal máximo, tendo visto o abolicionismo aqui já. Tá legal? Joia? Então, até lá, aguardo vocês aí no nosso próximo bloco para darmos continuidade a essas teorias. Até lá!